Hoje vamos falar sobre a notícia muito esperada pelos torcedores do Corinthians, a chegada do novo técnico Mano Menezes. Neste vídeo vamos explorar os números do treinador de forma geral, além de relembrar seu retrospecto pelo Timão e assim determinar se ele é uma boa escolha para o momento que o Corinthians vive. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero que você descubra os números de Mano Menezes pelo Corinthians. Fiquem ligados. Salve fiel, eu sou o Gui e você está no canal Mais Que 12. Pedido rápido antes da gente iniciar o vídeo, para vocês que curtem o conteúdo e querem me ajudar com o crescimento do canal, se inscrevam e ativem o sininho para acompanhar o conteúdo semanal. Deixem o seu gostei para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é bacana. Comentem e compartilhem com o parceiro ou parceira de vocês. Também nos sigam no Instagram para dar aquela moral. Afinal, corintiano apoia corintiano. O apoio de vocês é fundamental para que o trampo dê certo. Pedido feito, bora de vídeo. Bom, vamos lá. Primeiramente, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Luxemburgo caiu, Mano chegou. Tem muito torcedor aí que tá puto com o Tite, que o Tite não veio, possivelmente vai fechar com o Flamengo ou tá negociando com o Flamengo pro ano que vem. Antes da gente começar com os números do Mano, cara, eu não sei como tá funcionando a administração do Corinthians esse ano e a gente não tem nem indícios de que é algo organizado, O clube ele tá vivendo aí um momento de eleições. Fizeram um contrato com o Mano até 2025. Das duas, uma. Ou era a única forma de fechar com o Mano, porque o Tite não quis trabalhar esse ano mesmo. E aí o Mano exigiu isso, senão ele não fecharia. A gente ficaria na Berlinda e ia trazer quem, se não fosse o Mano? O Mancini. Então eu acho que o Duílio meteu o louco e falou, tá no final, a única chance de eu ganhar o título é agora, vou trazer o Mano, vou meter esse louco e é isso. E aí, ou ele conversou com geral lá dentro, mas tudo indica que não, porque teve aí uma repercussão aí de uma postagem do Augusto Melo, que ele não curtiu muito esse tempo de contrato do Mano. Então ou foi algo muito desorganizado e vai dar certo, ou a gente vai gastar mais dinheiro na virada do ano, porque se o Augusto Melo ganhar, fudeu, ele vai querer trazer outro técnico de acordo com as entrevistas que ele vem dando, Mas enfim, bora lá. Mas como corintiano eu espero que dê certo. Bora lá então. Primeiro, inicialmente vamos falar do retrospecto geral do Mano, do currículo dele em questão de jogos. Pelo que eu puxei aqui, ele tem 925 jogos na carreira. Desses 925 jogos, ele tem 475 vitórias, o que representa 51% de vitórias em cima dos jogos que ele tem. Muito bom, acima de 50%. Ele tem 238 empates, o que representa aí 26%. E derrotas ele tem apenas 212. É menos da metade em questão de vitórias. Representa apenas 23% do número de jogos que ele tem. Então, é ótimo, Ele tem mais que o dobro de porcentagem de vitórias. Sim, só relembrando, vitórias ele tem 51%, empates 26% e derrotas ele tem apenas 23%. Falando em questão agora de Corinthians, Mano no Corinthians. Ele é o terceiro técnico que mais dirigiu o Corinthians na história, Primeiro, Oswaldo Brandão, se eu não me engano. Depois é o Tite, depois é o Mano. Algo do tipo. Esse dado eu não puxei, mas eu tenho quase certeza que é isso. Você que é corintiano e sabe desse dado, comenta aí embaixo pra gente se tá correto. Não tenho certeza. Tá certo? Não sei. Tá errado? Não. Tá errado.
Mas esse não é o foco do vídeo, então bora ver os números do Mano em questão do Corinthians. Pelo Corinthians ele tem 248 jogos. Desses 248 jogos, 136 são vitórias, 64 empates e 48 derrotas. Ótimos números. Em questão de vitórias, ele tem 55% de vitórias, na questão de aproveitamentos em vitórias. Na questão dos empates, ele tem 26%, e em questão de derrotas, 19%. Ou seja, tem muita gente que tá torcendo o nariz por conta do Mano, tá trazendo o Mano de volta. Mas, cara, ele é um ótimo nome aí no mercado disponível. O Corinthians não teve que pagar multa para ninguém. É um técnico que já está ambientado com o clube, já conhece o clube muito bem. Esteve com a gente no nosso momento mais difícil da história. Fez história conosco também. E, cara, os números não mentem, né? Ele tem ótimos números. Falando de gols a favor e gols contra, porque falam que o Mano é muito retranqueiro, né? E de fato o estilo de jogo dele remete a isso, mas o estilo de jogo dele criou uma identidade muito forte com o Corinthians, que fez com que o Corinthians fosse campeão nos anos futuros. Então ele tem 413 gols a favor, falando de Corinthians, tá? 413 gols a favor, é uma média aí de 1,67 gols por jogo. Em questão dos gols que nós tomamos com o Mano, foram 235, uma média de 0,95. Ou seja, cara, ele teve aí 248 jogos. Cara, desses 248 jogos, ele só levou 235 gols. Então, ele ficou muitos jogos sem tomar gol. É uma diferença aí de 178 gols. De gols tomados com gols feitos, né? Então, só lembrando que, ele começou uma identidade muito forte com o Corinthians, naquele padrão defensivo, sair em contra-ataque. E não era retranca, né, cara? Ele dava o bote certo. O time do Mano sempre deu o bote certo. Falando de Corinthians, né? Não acompanhei muito o trabalho dele em outros locais. O mais recente que eu tenho visto aí foi o do Internacional e ele não fez um mau trabalho não. O Internacional, voltando da Série B, ele deixou o Internacional em vice-campeão brasileiro ano passado. É um ótimo resultado também. Mas enfim, antes da gente falar dos títulos aí, é só reforçando mesmo a nossa sempre busca aí por mais seguidores tanto no canal quanto no Instagram. Então, não deixe de se inscrever no canal, apoie, ative o sininho para acompanhar os conteúdos que a gente sempre vem postando. Siga a gente no Instagram também, tá aqui em algum lugar da tela, possivelmente na parte de baixo do rodapé aí de vocês. Curta e compartilhe o conteúdo com seu amigo corintiano. E vamos para cima, afinal, corintiano ajuda corintiano, né? Falando dos títulos gerais aqui do Mano, eu peguei não somente do Corinthians, mas lembrando, eu vou focar primeiramente aqui no Corinthians, porque ele só teve 2 anos de Corinthians, né? 2 assim, na primeira passagem, 2008 a 2010, depois ele veio para 2014, e é muito interessante a gente olhar esses dados também. Então, 2008, ele veio com a gente naquele período ridículo que o Corinthians vivia, em um momento muito semelhante administrativamente falando em relação a esse ano. Então, ele ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B de 2008, o Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009. Em 2008, a gente ainda foi finalista da Copa do Brasil e a gente perdeu o título pro Sport, né? Cara, a gente jogou mal aquele último jogo, e se não fosse o gol, se não joga, né? Mas gol fora de casa ajudou os caras, e um pênalti no Acosta, eu vou tentar buscar esse lance e colocar aqui pra vocês, definiu a vitória pros caras, né? Então, há muito tempo aí a Copa do Brasil a gente vem sendo garfado, né? Então, sem choro, mas o Mano chegou, né? E ele seria campeão brasileiro de 2010 se ele não tivesse saído para a seleção brasileira. Eu vou também buscar, essa informação veio agora na minha mente, mas
Eu, se não me engano, ele até liderava o campeonato na época que ele saiu. Vou buscar e vou deixar o print aqui da tela na época. Então, basicamente, em 2008, o que ele fez? Ele tirou a gente da Série B sendo campeão. Ele foi para a final de uma Copa do Brasil com um time que tinha acabado de ser rebaixado. 2009, foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista, o Ronaldo voando. 2010, quase foi campeão brasileiro. Aí você vai falar, quase não entra em campo. Mas, pô, ele saiu do time, né? E o time desandou. Aí veio, se eu não me engano, Adilson Batista, fazendo várias bostas. Enfim, e depois chegou o Tite para poder trabalhar para 2011 e a gente ganhar o brasileiro. Mas tendo em vista assim, a lógica, se a gente ganhou em 2011 basicamente com o time base ali, cara, 2010 era nosso também. Enfim, agora falando do restante dos títulos que ele tem uma Copa Suminas em 2002, um Campeonato Brasileiro da Série B pelo Grêmio também, então ele tem 2 campeonatos brasileiros, ele salvou o Grêmio também, e 2 campeonatos gaúchos, 2006 e 2007. Ele tem Copa do Brasil 2017 e 2018 e um Campeonato Mineiro 2018 e 2019. Então, cara, ele tem conquistas recentes, ele aparentemente não é um técnico que vive do passado, como o antecessor dele. Então, boa sorte aí pro professor Mano, espero que ele faça um grande trabalho. E lembrando também que os times, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas todos os times que o Tite pegou para ser campeão passaram a base na mão do Mano. Então o Mano deixa o Corinthians em 2010 com uma base extremamente forte. Essa mesma base passa para o Tite em 2011. Em 2013, o Tite sai numa decrescente ali que o Corinthians vivia. Já estava em época de fazer uma leve reformulação. Embora em 2013 a gente tenha ganho o Paulista e a Recopa, a gente só não levou a Libertadores por causa da Marília. E aí o Tite saiu. Em 2014 volta o Mano, faz uma base incrível que deu a sequência para 2015 o Corinthians ganhou o Brasileiro com o Tite, com aquele futebol espetacular. Então, o Mano ele foi muito importante também para que o Tite fizesse um bom trabalho no Corinthians, se a gente olhar com bons olhos essa situação. Mas enfim, é isso, vídeo rápido aí pra gente falar um pouquinho dos números do Mano. Eu achei que ele tem números excelentes assim na carreira dele e também pelo Corinthians, o que é mais importante, até porque ele conhece a forma de trabalhar no Corinthians. O Mano, o nome dele já diz, ele é Mano, ele é nós e vai fazer um bom trabalho. Boa sorte aí, professor. E é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um pouquinho curto em relação a conteúdo mesmo. Foi algo que eu peguei assim de última hora. Tinha outro vídeo em mente para poder construir, mas eu vou deixar para a semana que vem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtam, compartilhem o conteúdo. Sigam a gente no Instagram. Instagram. Quase que não sai. E dá aquela moral pra gente lá. A gente vem postando coisas no Instagram também, um pouquinho mais de frequência quando tem jogos, tem retrospecto, enfim. Fazendo umas montagens legais, aprendendo a fazer algumas coisas diferentes. Dá essa força pro nosso crescimento e é nóis. Até a próxima com mais que 12.